Irmãos e irmãs, estamos no quarto domingo do Advento, celeremente próximos à festa do Natal. E o texto deste domingo é a da visitação de Maria, aquilo que o texto traduz como sua prima Isabel. O texto quer dinamizar em nós a felicidade da salvação que está por todos os lados naquela visita, naquele encontro, naquelas crianças. Os evangelhos da infância que encontramos nos capítulos 1 e 2 de Lucas e de Mateus, eles pertencem ao gênero literário chamado Agadá na literatura rabínica. Agadá deriva do verbo nagad, narrar. Refere-se a textos exegéticos não legalísticos que trazem folclore, anedotas, histórias, exortações, conselhos práticos em várias esferas que podem ir desde os negócios até a medicina. São narrativas históricas, por isso narrativas, que permitem aos judeus em muitos ambientes culturais memorizarem os ensinamentos antigos de maneira significativa. O texto vai fixar na memória um ensinamento importante. A narrativa da visita da prima de Maria, a prima Isabel, não tem grande importância para a lógica da salvação de Deus do ponto de vista cronológico, de crônica. Do ponto de vista do relato histórico, não teria grande importância. Não se justificaria por que estar aqui. E daí que desde cedo, tanto na literatura apócrifa, como nos padres da igreja primitiva, os textos foram interpretados como uma cortesia de Maria, como uma boa ação de Maria em relação à sua prima já de idade avançada. Maria, uma jovem de 14 anos, porém, não teria experiência para ajudar aquela mulher. Os apócrifos, além disso, vão colocar que José a teria acompanhado, porque como explicar uma viagem tão longa, que duraria mais de 2 dias, com todos os perigos que comportam um deslocamento desses para ajudar a sua parente? Não tem lógica. E também como uma menina inexperiente poderia ajudar na hora da gestação ou do parto dessa criança? Além do mais, não faltariam em Ain Karem pessoas experientes para ajudar Isabel nesta hora. A lógica do relato estaria em apresentar um comportamento de humildade e de prontidão, ajudar uma pessoa em suas necessidades. Como crônica histórica é muito fraca. Então a pergunta que deve ser feita é sobre a mensagem. Que mensagem Lucas quer nos transmitir com esta narrativa? Há algo mais profundo aí do que uma simples crônica. Há algo mais importante do que um comportamento moral de ajudar o próximo. Naqueles dias, diz o texto, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Naqueles dias, nos localiza no tempo da anunciação do anjo a Maria. E para isso o relato faz referência ao Antigo Testamento, que devemos acolher essas referências para compreender a mensagem de Lucas. O anjo respondeu à pergunta de Maria: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com sua sombra. Sombra, no Antigo Testamento, simboliza a presença de Deus. Para um hebreu religioso devoto que conhece a Sagrada Escritura, ele traz na sua memória não só religiosa, mas na memória cultural a história do Êxodo. E vamos lá para o capítulo 40, 34 a 35, a consagração do santuário, ainda no deserto. Agora, finalmente, Israel tem um templo onde colocar a Arca da Aliança, aquela tenda da reunião,
que poderá ser instalada ali e permanecer. E narra o texto que apenas a arca foi introduzida, uma nuvem cobriu a tenda e a glória de Javé encheu o santuário. Maria agora é a nova arca da aliança, a verdadeira arca, não só porque é nova, mas porque é a verdadeira arca da aliança. Na arca se colocavam escritos de acontecimentos importantes das grandes obras de Deus em favor de seu povo. Agora, a palavra de Deus está em Maria e ela encarna essa palavra. Ela traz o Filho de Deus. Jesus Cristo é a presença de Deus Pai, porque o Pai, gerando o Filho, engloba a humanidade, insere a humanidade na sua divindade. A verdadeira testemunha da aliança agora é carregada por Maria, não mais uma arca de madeira, é Maria. A aliança, que é sempre a união entre Deus e o homem, agora estende a sua divindade sobre a humanidade, na humanidade do Filho. E quando Deus gera um filho, ele é pai, e a palavra pai inclui o filho, assim como a palavra esposa inclui o esposo e vice-versa, porque se não é para incluir, se usaria a palavra mulher, o homem. Da mesma maneira, a palavra pai inclui o filho inclui o pai. E Deus inclui em sua existência de pai o filho, que é homem e que é a humanidade. E aqui está a nova aliança. E Maria é a arca dessa nova aliança. A arca, portanto, não é mais simplesmente uma caixa de madeira colocada no templo de Jerusalém. A arca é Maria. E diz o texto, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Imediatamente o movimento de Maria. Ela tem pressa em contar a sua parente, a sua grande experiência de Deus. Assim, podemos pensar que Lucas, escrevendo para todas as comunidades cristãs, quer ensinar que a palavra de Deus, quando é acolhida, torna a encarnar Deus na vida. E essa encarnação da palavra nos leva a contar aos outros a experiência do que significa ser filho de Deus. Quando sentimos que somos filhos de Deus, de fato, comunicamos e transpiramos o amor, a bondade para os outros. Então, entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. A tradição localizou logo a casa de Zacarias em Ein Karem, que literalmente significa fonte da vinha, que era uma colina a sudeste de Jerusalém. Essa localização nos remete à Arca da Aliança, segundo Samuel 4-8. Porque, finalmente, Davi foi buscar a arca que tinha sido roubada pelos filisteus e ficado com eles pelo menos 20 anos, na planície de Kiriat Yarim. Davi vai buscá-la com solenidade, com 30.000 soldados, para trazê-la em procissão. Davi e todo Israel dançavam diante de Javé em procissão. Osa, para impedir que a arca caísse do carro puxado pelos bois, estendeu a mão e empurrou-a. Tocou na arca, o que inflamou a ira de Javé, que o feriu com morte no local mesmo.
Davi ficou triste, ficou cheio de medo de levar a arca para casa. O que vai acontecer lá? E resolveram deixá-la então a arca na casa de Obed-Edom de Gat. Aquela casa, porém, foi abençoada abundantemente por todos os lados, escorriam bênçãos. Ficou ali na casa de Obed-Edom 3 meses. Davi foi informado que a arca trouxe tantas bênçãos para aquela casa, que resolveu ir buscá-la e trazê-la para Jerusalém. Então, da mesma maneira que Davi vai levar a arca de Ain-Carem para a região montanhosa de Judá, Jerusalém, assim Maria também vai subir para a casa de Jerusalém, para a casa de Zacarias, perdão. A peregrinação de Maria lembra a peregrinação da arca. E a pergunta que Davi se faz, quando cheio de medo, como é que a arca de Javé poderá vir na minha casa? Espelha também a exclamação de Isabel: como posso merecer que a mãe de meu Senhor me venha visitar? Outro detalhe importante é que entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. A saudação de Maria não é bom dia, boa tarde, boa noite. A saudação dos hebreus é shalom, esse augúrio, esse desejo de paz. Com a saudação, João pulou de alegria no ventre de Isabel, porque shalom, a paz, é o cúmulo de todas as bênçãos e todas as promessas de Deus. É o início do tempo da abundância cantada no Salmo 72, em Isaías 9, em Zacarias 9, quando se vêem realizadas as promessas de Deus, a chegada do príncipe da paz, a justiça de Deus, a defesa dos pobres. Quando Jesus enviará os discípulos, ele recomendará para que saúdem desejando a paz esteja nesta casa. E se ali tiver alguém digno da paz, a paz ficará. Os cristãos devem hoje, portanto, levar ao mundo a aliança da paz, da comunhão, do amor, da solidariedade. Todo aquele que de fato, como Maria, encarnar a palavra será um verdadeiro discípulo, semelhante a Maria em cada casa, em cada coração. Tomemos cuidado, porque o cristianismo não é como certas leituras do passado que tentam atualizar-se hoje assustadoramente. O cristianismo não é uma doutrina de tristeza e dolorismo. O cristianismo faz acontecer o que aconteceu quando a arca entrou em Jerusalém, ou aquilo que aconteceu quando Maria chegou à casa de Isabel. Entrou a arca da aliança, entrou a alegria, a paz, a abundância da bênção, entrou a festa. A alegria caracteriza os tempos messiânicos, a abundância caracteriza os tempos messiânicos. Vemos isso no anúncio dos anjos do céu aos pastores de Belém. Vemos essa alegria anunciada a Isabel, que cheia do Espírito Santo vai exclamar: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Vemos essa alegria também no coração de Simeão, quando toma Jesus nos seus braços e aceita que agora já pode morrer em paz. Isabel, cheia do Espírito Santo, exclama. O Espírito Santo é a chave de interpretação desses textos. Nesse encontro de Maria e Isabel temos a comunhão entre Antigo Testamento e Novo Testamento. E pelo Espírito Santo nós agora somos o corpo de Deus. A humanidade é o corpo de Deus. E essa humanidade se encontra incluída na divindade de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E tudo isto, por quê? Porque Maria acreditou. Bem-aventurada aquela que acreditou,
porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Que Maria nos ajude a crer como ela, para tornar a humanidade uma manifestação da paz que vem de Deus, da paz que Deus quer para todos os seus filhos. Deus quer todos incluídos, por isso Ele se chama Pai, e somos todos filhos. Porque se temos fé, somos a humanidade do Filho de Deus e participamos, exatamente pela força do Espírito Santo, também da sua meta, do amor incondicional que se realiza na cruz. A fé na palavra traz a alegria da paz. Como diz o nome da parente visitada por Maria, Isabel, que significa: o meu Deus é plenitude. Está chegando o tempo da plenitude. O que Jesus respondeu à mulher quando caminhava rumo a Jerusalém, e que disse: bem-aventuradas aquela que te gerou, os seios que te amamentaram, Jesus respondeu. E hoje diria a cada um de nós, e diz a cada um de nós, seus discípulos, se o formos: felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Lucas 11. Bom domingo a todos.